Apocalipse 17. Hoje a gente vai estudar sobre a descrição da grande meretriz, ou prostituta. Vamos entender que personagem é esse que a gente já viu, já apareceu no livro, mas não foi muito detalhado. E aqui no capítulo 17 e 18, nós vamos ver que há um detalhamento maior a respeito dessa personagem. Vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar a ver aqui a partir do versículo 1 para a gente compreender quem é essa personagem. Nós já vimos que aqui no livro de Apocalipse já apareceu o dragão. O dragão nós sabemos que representa Satanás, é o próprio Satanás. Nós vimos no capítulo 12, só recapitulando aqui, que ele quis matar o filho da mulher, mas ele não conseguiu. Ele foi lançado à terra e ele começou a perseguir a mulher, a sua descendência, ou seja, perseguindo o povo de Deus, a igreja. Mas ele não teve sucesso, ele não conseguiu vencer a igreja, destruir o povo de Deus. E o que foi que ele fez? Nós vemos no capítulo 13 que ele começa a levantar aliados. Tem uma besta que emerge do mar, outra besta que emerge da terra. Uma é o anticristo, poder político, econômico. A outra besta, o falso profeta, que é um poder religioso, representando uma falsa religião. E nós vamos ver aqui no 17 um outro aliado do dragão, nessa tentativa do diabo de se levantar contra o próprio Deus, de se levantar contra o seu povo. Nós vemos aqui a grande meretriz. Então nós vamos ver que personagem que ela representa, o que significa isso, que é a mesma grande Babilônia ou grande prostituta. O texto diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Nós já vimos as 7 taças no capítulo 15 e 16. E falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então o anjo ia mostrar o quê? O julgamento da grande meretriz. O que ele está querendo dizer com isso? A mesma coisa que a gente já tinha visto antes no capítulo 14, quando falou: caiu a grande Babilônia. Já havia uma sentença de destruição contra a grande Babilônia, que, já adiantando aqui para os irmãos, essa grande Babilônia ou grande meretriz representa todo o sistema mundano caído, com quem as pessoas se contaminam, se prostituem no sentido espiritual. Aqui naquela época, no contexto do livro de Apocalipse, representa mais especificamente o Império Romano, e mais especificamente ainda a cidade de Roma, que naquela época
era a maior representação desse sistema mundano, maligno, contrário a Deus, que leva as pessoas ao pecado, à escravidão, à idolatria, às imoralidades, à desobediência a Deus, a tudo que não presta. Roma representava tudo isso naquela época. Mas não é apenas em Roma que está esse sistema mundano. Esse sistema está por toda parte. Hoje em dia, onde a gente olha, nós estamos rodeados por esse mundanismo, por esse sistema maligno, influenciado por Satanás, levando as pessoas ao pecado, à destruição, a se afastarem de Deus, a se contaminarem com todo tipo de abominação e coisa terrível que você possa imaginar. Então essa grande meretriz representa tudo isso. E como diz aqui na palavra de Deus, o anjo ia mostrar o seu julgamento. Por quê? Porque a sua derrota já está decretada. A sua destruição é certa. Nós temos que ter essa certeza. Ela vai ser destruída. Esse sistema está condenado ao fracasso, condenado à destruição. Ele vai ter fim, ele vai terminar. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vem para restaurar todas as coisas. Ele vai levar a sua igreja para Nova Jerusalém, vai condenar os ímpios, vai condenar o anticristo, o falso profeta, Satanás, e todo esse sistema maligno vai ser destruído, vai ser desfeito, vai ser julgado, e aqueles que compartilharam com tudo isso vão ser condenados também. Resumindo, basicamente é isso que a gente vai ver nesse capítulo. É a retratação de como vai ser essa condenação, de quem é essa grande meretriz, do que é que ela faz e como ela vai ser condenada. Basicamente é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Então diz o texto aqui que ela se acha sentada sobre muitas águas. Mais na frente nós vamos ver o significado dessas muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra. Então os próprios líderes mundiais, é relatado aqui que eles se prostituíram com essa grande Babilônia. Nós vemos aqui, irmãos, algo muito interessante. Esses governos do mundo, praticamente todos eles, em um nível maior ou menor, mas há uma contaminação com essa grande Babilônia, com essa grande meretriz. Ou seja, os governantes do mundo, muitas vezes, num grau maior ou menor, eles acabam se prostituindo com essa grande meretriz, ou seja, eles acabam seguindo valores mundanos, desobedecendo a Deus, fazendo coisas erradas, se afastando dos valores cristãos e se envolvendo nas coisas do mundo, por causa de ganância, de poder, de dinheiro, de status. Para se manter no poder, muitas vezes eles têm que se prostituir com essa meretriz, ou seja, eles têm que abrir mão do que é certo, do que é correto, para seguir valores mundanos, contrários a Deus. É isso que eles têm feito. E com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então ela é relatada, essa grande meretriz, como uma prostituta que embebeda aqueles que se deitam com ela, que andam com ela, e que se envolvem com a sua devassidão, porque os habitantes da terra, na sua grande maioria, os que não são de Deus, têm se envolvido com esse sistema. Irmãos, cada vez que uma pessoa se envolve no que é errado, naquilo que é contrário a Deus, que se deixa dominar pelo pecado, que se envolve com as coisas deste mundo, e deixa de ser amigo de Deus para ser amigo do mundo, ela está, em outras palavras, se envolvendo, se prostituindo com essa grande meretriz.
É isso que está dizendo aqui em outras palavras. E é isso que muita gente tem feito. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito, certo? João está tendo aqui uma visão. Foi transportado em espírito a um deserto. E aí o que ele vai ver nesse deserto? Vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já estudamos sobre essa besta. Nós já vimos quem ela é. Essa besta aqui é o anticristo. É descrita lá no capítulo 13. Nós vimos a sua aparição, vimos que ela vai oprimir o povo de Deus, perseguir a igreja, mas vai ser destruída, vai ser vencida. E aqui vai mostrar uma relação interessante da gente conhecer dessa besta com essa meretriz. E nós vemos aqui no texto, essa descrição é interessante, que a mulher está montada na besta, está montada nela. Ou seja, quando o anticristo aparecer, é o que é o entendimento mais provável dessa passagem. Ele vai se submeter primeiramente ao sistema mundano. Ele não vai aparecer já reinando, mandando, colocando as suas garras de fora, vamos dizer assim. Mas ele vai andar conforme os valores deste mundo. Ele vai seguir os princípios contrários a Deus. Ele vai se adequar a tudo que é errado e que é pecaminoso, ou seja, a besta, a mulher vai estar montada sobre a besta. Mas nós vamos ver o que vai acontecer mais na frente aqui, certo? Porque vai haver uma reversão dessa situação. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Por que ela é descrita desse jeito? Porque muitas vezes esse sistema mundano, ele está cheio de riquezas, de bens. Aqueles que participam desse sistema, muitas vezes estão fartos de bens, de riquezas, de coisas deste mundo. Muitas vezes não lhes falta nada. O que leva muitas pessoas até a pensarem que eles estão indo muito bem, que a sua vida está muito boa. Por isso que ela é descrita desse jeito, porque o sistema mundano, ele tem riquezas, tem bens, tem posses. É por isso que o diabo, quando apareceu para Jesus também, ele tentando o Senhor, dizendo para que ele se prostrasse diante dele e o adorasse, porque ele o daria todos os reinos deste mundo, porque tudo foi dado a ele. Em certo sentido, o diabo, ele é o Deus deste século. E ele tem agido de tal maneira nesse mundo, que ele tem levado muitas pessoas a se enriquecerem, a crescerem, a se tornarem grandes aos olhos humanos. Por isso que essa mulher é relatado dessa maneira. E diz mais: tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Isso aqui é uma descrição do pecado, de tudo aquilo que é imundo, imoral, contrário a Deus. É uma descrição simbólica dessa realidade do mundo. Versículo 5. Nesse versículo 5 tem uma descrição, né? Diz que na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Aqui é o nome dela, o título dela, para a gente entender. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por que ela é chamada de Babilônia? Nós, se lembrando aqui do Antigo Testamento, da Babilônia, para onde o povo de Judá, de Israel, foi levado cativo,
nós lembramos e sabemos que a Babilônia, naquela época antiga, era uma representação de tudo que não presta, de idolatria, de feitiçaria, de imoralidade. Por isso que essa grande prostituta é chamada de Babilônia, e de grande, porque ela é um sistema mundano que alcança toda a terra. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que é relatado que ela estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus? Porque a igreja é perseguida pelo mundo, por aqueles que estão no mundo sem Deus, que andam nesse sistema. Então, em certo sentido, é essa mulher, essa prostituta, esse sistema maligno e mundano que persegue a igreja. Por isso que nós, por não sermos do mundo, estamos indo contra o mundo, e por causa disso, esse mesmo mundo que crucificou Jesus, que perseguiu Jesus, persegue a igreja e mata o povo de Deus. É isso que essa descrição quer dizer, falando da perseguição que nós sofremos até hoje desse sistema maligno. Versículo 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Tão interessante desse texto é que o próprio texto, a própria escritura, vai explicar o significado da mulher e da besta montada, ou que na qual a mulher montava. Então nós vamos ver aqui, a partir desse versículo 8, a própria Bíblia explicando o significado dessa visão, para que a gente possa compreender o que Deus está querendo mostrar para nós. Então vamos ver aqui no versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa frase aqui é interessante, irmãos. Atente o que ele diz aqui, ó. Isso aqui mostra uma descrição do que o diabo tem feito no mundo. Quando ele diz assim, a besta que viste, ele fala primeiro o quê? Que ela era, e depois ele diz que não é, e no futuro ele diz que está para emergir. O que significa isso? Quando diz que era, está querendo dizer que já no passado o anticristo já operava em certo sentido. Embora ele não tenha se encarnado, não tenha sido uma pessoa fisicamente, nós vemos João, lá em 1 João fala isso, que muitos anticristos já têm se levantado na terra. Ou seja, já houveram muitas pessoas que são um tipo do anticristo, que tiveram um caráter semelhante, atitudes semelhantes. Nós vimos isso durante toda a história. Pessoas, por exemplo, como Nero, como Hitler, imperadores horríveis que tiveram, representavam de certa maneira o anticristo. Então essa besta, em certo sentido, ela já operava no passado. Embora no futuro ela ainda vai emergir em uma pessoa, personificado realmente em uma pessoa, como nós vemos Paulo descrevendo lá em 2 Tessalonicenses, falando do anticristo realmente como sendo uma pessoa. Que esse vai ser realmente o pior de todos os que já surgiram na história. Por isso que diz que a besta que viste era e não é. Quando fala não é com relação ao presente, essa aqui é uma opinião minha, certo?
que nem eu lembro do pastor falando uma vez aqui, que ele dizendo que tinha teologia zenítica, né? Essa aqui é uma opinião pessoal minha. Não sei se eu estou certo, irmãos, mas eu acredito que quando ele fala isso aqui, que ele diz que não é, ele está se referindo à mesma questão lá de Apocalipse 20, que a gente vai estudar, falando a respeito da prisão de Satanás. Que no entendimento amilenista, daqueles que creem que o milênio já é uma realidade hoje, no sentido figurado, essa prisão de Satanás significa o quê? Que o diabo, no momento presente, na era da igreja, ele está preso. Em que sentido que ele está preso? No sentido dele não ter poder de impedir o avanço da igreja, o avanço do evangelho, o crescimento do reino de Deus na terra. Ele não consegue fazer isso. Nós já vimos isso em outras passagens. É nesse sentido que a besta não é, no momento presente agora, ela não consegue se impor, ela não consegue realizar o seu intento, aquilo que ela quer. Ela está amarrada, está presa, está freada. Só que vai chegar um momento em que o dragão vai levantar a besta, e aí ela vai realizar aquilo que ela deseja. Isso por permissão de Deus. Na grande tribulação, nós vimos isso no capítulo 13. O momento em que ela vai surgir na história com toda a força para realmente oprimir o povo de Deus. E isso não está acontecendo ainda, porque Deus está freando, porque esse momento agora é o momento do avanço da igreja e da pregação do evangelho para todas as nações. Mas esse momento vai passar. E aí é por isso que diz, está para emergir do abismo. Ela está para emergir, ela vai emergir do abismo e vai emergir com força para perseguir o povo de Deus. E aí vai ser o período da grande tribulação, na qual a igreja não vai conseguir ter liberdade de pregar o evangelho, de crescer livremente. Pelo contrário, vamos ser grandemente oprimidos. Só que o texto já fala, ela caminha para a destruição. O destino dela, da besta, do anticristo, é a destruição. Deus já fala aqui para a gente saber, ter a certeza que nós é que vamos vencer. A igreja é que vai prevalecer. Mas o anticristo, o destino dele é ser destruído. Nós precisamos entender isso claramente. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, aqueles que não são de Deus, não têm o nome no livro da vida, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então essas pessoas se admirarão com o anticristo. Os incrédulos, os ímpios, acharão ele uma grande pessoa, um grande líder, vão se admirar, vão aplaudi-lo, vão segui-lo, vão estar às suas ordens, vão obedecê-lo, vão achar ele o máximo, o cara realmente do momento que veio para resolver todos os problemas, para trazer paz ao mundo, trazer solução. É assim que ele vai se mostrar. É dessa maneira que ele vai conquistar a afeição das pessoas que não conhecem a Deus. É isso que está querendo dizer aqui. Versículo 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. E aí vai explicar um pouco aqui sobre a besta. Nós já vimos isso, mas vamos só recapitular aqui. As 7 cabeças, não sei se você lembra, mas essa besta, que é o anticristo, tem 7 cabeças. E diz que essas 7 cabeças, aqui ele dá a explicação, significa o quê? São 7 montes. 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então as 7 cabeças
dessa besta do capítulo 13, que é relatada aqui de novo, a mulher sentada nela, essas 7 cabeças representam 7 montes. A cidade de Roma tinha esses 7 montes, e isso provavelmente é uma referência a Roma. Quando diz nos quais a mulher está sentada, é num sentido de que essa cidade é dominada por esse poder mundano, representado pela grande meretriz. E diz também que são 7 reis. Aí nós vamos entender agora essa questão dos 7 reis. Versículo 10. Dos quais caíram 5. Preste atenção, ele fala aqui no passado. Dos quais caíram 5. Então ele está muito provavelmente se referindo a 5 imperadores romanos que já tinham caído, representando aqui 5 cabeças dessa besta, certo? Um existe, falando do imperador atual, que era Domiciano, e outro ainda não chegou, se referindo a um futuro imperador que ia completar essas 7 cabeças. Ainda estava para aparecer. E quando chegar, tem de durar pouco. Ou seja, não vai passar muito tempo no poder. Isso aqui, irmãos, muito provavelmente, pela linguagem como nós vemos aqui, no passado, João está falando de algo que já aconteceu. Esses reis representavam essas cabeças da besta naquela época. E eles já passaram, já aconteceu. Agora, versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei. Esse 8º rei, esse ainda vai surgir. Diz aqui, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Esse 8º rei é uma referência, muito provavelmente, ao próprio anticristo em pessoa. E veja que a linguagem é a mesma do versículo que a gente viu anteriormente, falando da besta, que caminha para a destruição. Porque ele ainda vai aparecer, e ele procede dos 7, ou seja, ele é muito semelhante a esses outros que tinham aparecido, esses imperadores romanos. Eles tinham o mesmo estilo do anticristo, de oprimir o povo de Deus, de perseguir a igreja, de ter poder, de dar aquela aparência de que iam solucionar tudo, mas na verdade estavam contrários a Deus e ao povo de Deus. Então esse 8º procede desses 7, só que ele não apareceu ainda. E aí diz a mesma coisa, ele caminha para a destruição. Então muito provavelmente aqui é uma referência também ao anticristo, esse 8º rei. Versículo 12. Os 10 chifres, vamos ver o significado agora, que viste são 10 reis. Essa besta, se você... Eu vou ler aqui o capítulo 13, só para relembrar os irmãos como é que ela é descrita. A besta que emerge do mar. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então 7 cabeças e 10 chifres. E aí ele vai falar agora dos chifres. Veja o que ele diz o significado. Os 10 chifres que viste são 10 reis, certo? Cada chifre representa um rei, os quais ainda não receberam reino, ou seja, o reinado deles é para o futuro, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, muito provavelmente aqui, irmãos, o significado disso, como está falando que eles vão receber autoridade com a besta vai surgir na grande tribulação. Então esses reis vão ser aliados do anticristo, outros governantes mundanos que vão estar junto com ele
vão receber autoridade junto com ele e vão ser seus aliados. O versículo 13 diz: tem estes um só pensamento. E olha o que é que eles fazem: oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Veja que eles dão o poder deles à besta, porque esse era o propósito de Satanás, era levantar um anticristo que tivesse todo o poder na terra. Eles começam como aliados da besta, do anticristo, mas vai haver um momento em que eles vão sumindo de cena cada vez mais, e o seu poder e a sua autoridade vai se concentrar toda na pessoa do anticristo, porque ele vai querer se mostrar como sendo o único que manda, o único que é digno de adoração, o único que reina, o único que tem autoridade. Essa vai ser a pretensão dele, uma imitação, uma falsificação do Senhor Jesus Cristo, querendo se apresentar como se fosse o Cristo, que é o único Rei verdadeiro. E aí veja o que diz no versículo 14: eles pelejarão contra o Cordeiro. Mas o que vai acontecer? O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então eles vão pelejar contra o Cordeiro, vão se levantar contra Cristo. Só que o Senhor Jesus, na sua volta, vai destruir a todos na maior facilidade. Não pense que vai ter uma luta de Jesus contra o anticristo e ali aquela briga ferrenha, disputada, um brigando com o outro e de repente o anticristo tendo alguma chance de vencer. Nada disso. Não é uma briga real, como você imagina assim, uma luta. Na verdade, Jesus vem e com o sopro da sua boca, a palavra de Deus diz, ele destrói o anticristo e todos aqueles que estão junto com ele. Na maior facilidade. Eles vão se levantar contra Jesus, mas não vão ter sucesso de maneira nenhuma. E diz aqui: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são esses? Nós. Nós estaremos com Jesus nesse momento, em que ele volta, ele arrebata o seu povo, a igreja vai estar com ele nessa hora. E ele vai vencer, pelejar, destruir os seus inimigos. E nós, onde vamos estar nessa hora? Do lado dele, do lado do Senhor, vitoriosos, na presença de Cristo, assistindo à derrota de Satanás, do anticristo, do falso profeta. Então, irmãos, por que a Bíblia quer deixar isso bem claro para nós? Porque nós temos que ter a certeza de que nós estamos do lado daquele que vence, que é o Senhor Jesus, e nós vamos vencer com ele. Nós precisamos saber disso. É por isso que no livro de Apocalipse todo é sempre lembrado esse fato, porque nós vamos passar momentos difíceis, mas nós precisamos ter isso em mente. Nós somos daquele que vence no final, daquele que triunfa, daquele que vai ser glorificado. É por isso que quando, eu não sei se nós vamos pegar esse tempo, mas quando nós estivermos vendo o anticristo nessa terra, parecendo que está vencendo, triunfando, parecendo que está controlando tudo, e que a igreja está sendo derrotada, aparentemente, a igreja vai precisar lembrar disso. Isso vai ter que estar gravado no nosso coração, de que ele está caminhando para a destruição, de que Cristo vai vencê-lo e que nós vamos vencer com ele. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Essa é a mensagem principal que Deus quer que a gente lembre. Por isso que isso foi escrito para nós. E aí, continuando, o versículo 15: falou-me ainda, as águas que viste, que águas foram essas? Relatados lá no versículo 1. Lembra que no versículo 1, se você quiser ler aí, ó, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz
que se acha assentada sobre muitas águas. Aí ele vai dar a explicação agora das águas. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então as águas representam, na verdade, as nações, os povos que estão sendo dominados pela meretriz, a grande meretriz, o sistema mundano. Ou seja, todo o mundo, toda a terra está corrompida, dominada, se embriagando, se prostituindo com essa grande meretriz. É isso que quer dizer essa figura dela estar assentada sobre as águas. Versículo 16. Os 10 chifres que viste. Olha que interessante essa descrição. Que a gente já viu que esses 10 chifres são 10 reis. Aí olha o que vai acontecer. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha que interessante. Não eram aliados, não andavam juntos. A meretriz estava assentada sobre a besta. Lembra que nós vimos no início isso? Ela estava assentada sobre a besta, mostrando, eu creio, que o anticristo, ele vem aliado com o sistema mundano. Ele aparece primeiramente como alguém mundano, envolvido no pecado. E o sistema mundano está sobre ele. Só que ele vai se levantando e vai crescendo. A gente vê que os 10 reis vão dar a ele toda a autoridade. E o que vai acontecer aqui também? Eles odiarão a meretriz. O próprio sistema mundano, todas as nações caídas, que vão estar sobre o governo do anticristo, depois vão sofrer nas mãos dele. Ele vai se levantar contra a meretriz. Ele vai se colocar em oposição a todas essas nações. Em que sentido? Que ele vai ser alguém que ele não vem para beneficiar as pessoas. Ele não vem para beneficiar as nações. Com o tempo ele vai começar a se mostrar alguém opressor, ditador. Alguém que na verdade não veio para trazer paz, para fazer o bem a eles, mas para dominá-los, para escravizá-los, para exigir adoração, para levar eles a permanecer na escravidão, longe de Deus, no pecado. Ele vem para fazer isso. Ele vem para exercer domínio, para manter o povo oprimido, escravo e longe de Deus. E cada vez mais que ele for crescendo, ele vai mostrando que é isso que ele veio fazer. Então ele vai se levantar, em certo sentido, contra o mundo todo, porque ele só vem para fazer o mal, ele não vem para fazer o bem. E aí, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, o próprio mundo vai sofrer nas mãos do anticristo, no final das contas. Depois, quando estiver já caminhando para o fim, ele vai começar a prejudicar todos aqueles que estavam apoiando a ele, porque, irmãos, o anticristo, ele é praticamente a própria encarnação do diabo. Ele não tem bem nenhum no seu coração, ele só vai fazer o que é mal, ele só vai ver os seus próprios interesses. Ele não vai se importar, no final das contas, se alguém está apoiando ele ou não. A única coisa que ele quer é poder, se levantar contra Deus. E aí, continuando, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui. Olha que interessante esse versículo. Em seu coração. No coração de quem? Aqui dos reis. No coração deles. Incutiu Deus. Foi Deus quem vai os levar
a se levantar contra a própria besta, quando diz: incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Então, lembra que a gente viu que eles vão dar a sua autoridade, o seu poder, os reis, esses 10 reis, à besta. Isso é algo permitido pelo próprio Deus, para que o anticristo se levante cada vez mais, para depois poder cair. E isso, irmãos, como a gente viu, a gente vê em 2 Tessalonicenses, a própria vinda do anticristo, é importante a gente compreender isso, é permissão de Deus para julgar aqueles que não querem saber de Deus. A Bíblia mostra isso lá em 2 Tessalonicenses. Tudo isso vai ser permitido, que o anticristo se levante, oprima as pessoas, leve elas a se escravizarem no pecado, na adoração a ele, ao anticristo, em uma obediência cega. Tudo isso é julgamento de Deus contra essas pessoas, porque eles rejeitaram a Cristo. A gente vê Paulo falando sobre isso. Até que se cumpram as palavras de Deus. Aí versículo 18, ele fecha aqui, dando mais uma explicação sobre o significado da mulher. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que cidade era essa? Naquela época era Roma. Era a personificação mais próxima, no contexto lá da época, do significado dessa grande meretriz, que dominava sobre os reis da terra. Mas hoje não é apenas Roma, né? O Império Romano já caiu. Essa grande meretriz, naquela época representava Roma, mas hoje ela representa todos os reinos do mundo, todo esse sistema mundano. Então, no capítulo 18, próxima mensagem, nós vamos ver sobre a queda da grande Babilônia. O que vai acontecer com ela, o que Deus reservou para ela, como vai ser o seu julgamento. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento, nos ajude a compreender essas coisas, porque o resumo dessa história toda é o diabo vai levantar vários poderes para tentar nos destruir, para tentar nos afastar de Deus, mas no final Jesus vem, vence todos eles e a vitória é nossa, nós estaremos com o Senhor. É isso que importa. Louvado seja o Senhor Jesus.